Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem uma unidade especializada no atendimento a problemas que ocorrem nos jogos de futebol e nos grandes eventos realizados na capital. O assunto foi abordado por nossa equipe em uma entrevista com o juiz responsável pelo juizado do torcedor, que fez uma análise do momento atual nessa área e comentou, inclusive, a recente aprovação de uma lei municipal em Porto Alegre que libera parcialmente a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. É que nós mostramos a partir de agora. O Poder Judiciário, naturalmente, é uma instituição voltada para a pacificação social. Quando se fala em trabalho junto aos estádios de futebol, naturalmente, o grande objetivo é fazer com que esse espaço de entretenimento sirva como entretenimento e não como palco de violência, como muitas vezes acontece em alguns locais do país. O senhor acredita que as campanhas reiteradas que vêm sendo feitas contra o uso de drogas nos estádios, as campanhas que buscam a pacificação, buscam chamar a atenção para a questão da violência, elas têm surtido um efeito? O senhor nota isso? Existe uma diminuição do índice de ocorrências? Como é que o senhor observa isso? Eu acho que são muito válidas essas campanhas no ambiente do futebol. Principalmente porque são campanhas que envolvem um tipo de atividade, um tipo de evento extremamente atraente para a sociedade em geral e também para os veículos de comunicação. Então, o futebol é um fato social no Brasil, que não pode se prestar apenas para o entretenimento. Quando a gente utiliza esse espaço e toda a sua capacidade assim, de irradiação de efeitos, com propósitos positivos, eu acho que é muito válido, porque nós temos um alcance muito grande de pessoas aficionadas pelo esporte e podemos, com isso, fazer com que o esporte seja linkado com causas positivas. Nós temos a campanha contra as drogas nos estádios, agora, por ocasião do Grenal, nós vamos ter essa campanha de pacificação com a utilização das torcidas mistas, né? E eu diria que essas campanhas, elas, pelo só fato de conseguirem conscientizar o torcedor, elas já se justificam. No caso do esporte, isso vai além, porque nós, além disso, temos efeitos muito positivos, que é na diminuição dos índices de violência no estádio. O senhor vem acompanhando, existe o registro dessa redução? Sem dúvida nenhuma. Temos um registro, uma diminuição, e eu atribuo isso e muito a esse trabalho de conscientização e também a presença das instituições públicas no estádio, né? Sempre que me perguntam o que se pode fazer, o que o Estado, a sociedade e o país podem fazer para extirpar os atos de violência dentro dos estádios. Obviamente que extirpar de forma absoluta nós nunca conseguiremos, porque em se tratando de convivência humana, sempre existe o risco do conflito. Porém, nós podemos melhorar e muito, e acho que conseguiremos isto, com 3 ações que devem ser muito bem encadeadas. Primeiro é a conscientização coletiva, que nada mais é do que a educação do torcedor para a cidadania, para o papel que ele desempenha nos estádios e a atitude que cabe a ele adotar. Segundo, o torcedor orientado ele precisa ser fiscalizado. Na fiscalização nós temos naturalmente um trabalho de manutenção até mesmo daquele esclarecimento que foi feito ao torcedor. Então a fiscalização deve ser intensiva no sentido de cobrar condutas positivas e de prevenir condutas nocivas no ambiente dos estádios. O Estatuto do Torcedor é um importante instrumento para essa finalidade. E por último, também dando vida à fiscalização, a punição. Aquele indivíduo que eventualmente se desviar da conduta, ele tem que sofrer a sanção correspondente, que precisa ser efetiva, e é da responsabilidade do judiciário que isso aconteça. A prisão recente daquele torcedor, o senhor acredita que se enquadra nesses 3 aspectos? Ela teve um efeito pedagógico, digamos assim? Muito embora não tenha sido o objetivo, dar nenhum exemplo para quem quer que seja, exceto para o próprio acusado, a prisão preventiva no juizado do torcedor às vezes é necessária.
principalmente para aquele torcedor que, submetido a medidas de restrição, ele não se submeta ou tente de uma forma ou de outra se evadir de sua responsabilidade. É óbvio que isso repercute muito gravemente no ambiente dos estádios, o torcedor sabe de que existe, mas não é só a prisão. Hoje nós temos um sistema de fiscalização do torcedor que é muito, assim, muito rigoroso em relação à cobrança de comportamentos. O indivíduo, por exemplo, submetido a uma medida cautelar de afastamento do estádio, inicialmente ele é convidado a se apresentar na delegacia de polícia. Se não o fizer, esse sistema de fiscalização ele é agravado e ele começa a ser feito através do monitoramento eletrônico. Quer dizer, por uma situação causada por ele próprio, ele tem um cerceamento de liberdade mais intenso para fiscalizar, porque o Estado não pode correr o risco de que alguém envolvido em gangues dentro dos estádios, como acontece, volte para lá e coloque inocentes em risco. Se nem isso funcionar, ou se porventura ele se evadir de se submeter a esse mecanismo de fiscalização, a única solução que resta é a prisão preventiva, que já aconteceu. Agora, na sua avaliação, Dr. Marco Aurélio, a segurança dentro dos estádios tem melhorado de uns anos para cá? Os sistemas de monitoramento, câmeras, nós temos 2 estádios bem considerados, bem modernos em Porto Alegre, né? O senhor acredita que esse sistema de monitoramento dessas pessoas, dessas torcidas que costumam causar problemas, enfim, tem melhorado isso na sua avaliação? Sem dúvida nenhuma. Ela é importante para prevenir e inibir o comportamento antissocial no ambiente do estádio. É importante como meio de prova no processo criminal. Hoje nós temos um instrumento de trabalho muito importante, que é essa veiculação dos vídeos. E, sem dúvida nenhuma, é um avanço importante e é a tecnologia em prol da segurança pública. A própria brigada, os agentes de segurança já sabem, têm conhecimento, porque são sempre os mesmos, de certa forma, né? Nós temos um grupo bem definido de torcedores que se envolvem na conduta delituosa e esses estão sendo punidos. Nós temos aí todos aqueles grandes conflitos que houve no estádio do Grêmio e no estádio do Internacional, que envolveram um maior número de torcedores. Nós já estamos praticamente concluindo os processos, todos eles sofrendo os apenamentos, tendo assegurados também os seus direitos, né? Enfim, o objetivo tem sido alcançado com esses processos. Tem algum torcedor preso hoje em dia no Rio Grande do Sul em função de problemas em estádio? Nós tínhamos um que foi recentemente posto liberdade e temos 2 com prisão preventiva decretada que estão para serem recolhidos. Qualquer momento. Nessa semana se discutiu um projeto de lei de um vereador de Porto Alegre que quer liberar a venda de bebida alcoólica nos estádios. Qual é a sua opinião a respeito disso? Olha, a minha opinião é absolutamente contrária. Eu acompanhei bem essa transição do período antes e pós proibição de bebida nos estádios. E pude notar claramente uma diminuição sensível de atos de violência, de pequenos conflitos envolvendo torcedores a partir dessa proibição. Penso, a bem da verdade, que a proibição foi tímida, inclusive, que poderia até estabelecer um raio de amplitude maior em relação aos estádios no dia dos jogos, mas embora saiba que isso desafia, mexe com muitos interesses, inclusive econômicos dos clubes, né? Mas esse argumento de que o indivíduo bebe para depois entrar no estádio, bem, isso é a pulga, não é o cachorro. A gente tem que, evidentemente, tratar os problemas que eventualmente a lei trouxe, mas não extirpar a lei por conta desses problemas. Então eu penso que se é verdade que as pessoas bebem antes de entrar no estádio, talvez o que se devesse fazer era ampliar a proibição do comparecimento de bebida, do consumo de bebida nas proximidades do estádio e fiscalizar o acesso, impedindo as pessoas alcoolizadas de ingressar no estádio. Penso que seriam 2 providências bastante simples que praticamente tornariam efetiva essa proibição. Penso que essa questão da forma como o município de Porto Alegre escolheu para veicular esse projeto de lei foi infeliz, na exata medida em que veio de encontro a uma norma estadual que proíbe pontualmente a venda de bebidas alcoólicas no estádio e também sem falar na questão do Estatuto do Torcedor e toda a regulamentação que a própria CBF tem feito hoje em relação aos estádios de futebol, que vem no sentido de proibir o consumo de bebida. Essa proibição, diga-se de passagem, ela não é sem razão. Ela é muito importante, porque, notadamente, o futebol por si só é um espaço de confraternização que mexe com as emoções das pessoas. Ninguém precisa de nenhum combustível para mexer com essas emoções. Então, o objetivo é fazer com que as emoções que já são acentuadas por conta das paixões
se resumam ao amor pelo clube. Nós não precisamos de consumo de bebidas, ficar nos embriagando durante os estádios, o que certamente vai trazer muitos problemas, muitos dissabores que não precisam ser enfrentados pela sociedade gaúcha. O senhor, como um especialista em leis, o senhor acredita que essa lei tem futuro? Porque ela parece colidir frontalmente com legislações superiores? Eu penso que não. Eu penso que houve uma exacerbação de competência por parte do município, que na realidade exerce uma função legislativa suplementar ao Estado e à União, e neste caso ela não suplementou, ela contraditou o teor da norma estadual e toda uma tendência de normatização do futebol no país inteiro.